Imagina só, você está rolando o feed do celular, aquele monte de notícia pipocando na sua tela, e de repente uma palavra começa a aparecer em todo lugar, nos trending topics, nos portais de notícia, nos vídeos curtos e até nas conversas de família no WhatsApp. Anistia. Parece uma palavra antiga, meio esquecida nos livros de história ou em debates políticos de décadas passadas, mas de repente ela explode em busca no Google, como se todo mundo tivesse acordado no mesmo dia querendo entender do que se trata. E não é por menos, porque o Brasil tem esse hábito curioso de transformar palavras políticas em fenômenos culturais, algo que atravessa do Congresso até a mesa do almoço de domingo. E a explosão do termo anistia em setembro tem tudo a ver com os protestos do dia 7, as pautas que voltaram ao debate e, claro, o calor das eleições que já começam a ser desenhadas no horizonte. Agora, pensa comigo, por que justamente essa palavra? O brasileiro já tem na cabeça vários conceitos políticos, mas anistia desperta uma mistura de curiosidade e emoção, porque envolve perdão, envolve memória e envolve também polêmica. Muita gente correu para o Google para entender se essa anistia é a mesma que já apareceu lá atrás, na época da ditadura, quando pessoas perseguidas por motivos políticos foram perdoadas e puderam voltar à vida normal. Só que agora o contexto é outro. É sobre os condenados pelos atos de 8 de janeiro, aquele episódio que ainda divide opiniões de forma radical. Então, de um lado, tem quem acredita que perdoar seria um gesto democrático e de pacificação. Do outro, tem quem acha que anistiar seria passar pano para crimes graves contra as instituições. E é exatamente essa tensão que faz o termo virar o mais buscado, porque todo mundo quer entender de que lado ficar, ou pelo menos como argumentar na próxima discussão de grupo. É interessante perceber como o Google Trends acaba virando um espelho da sociedade. Quando algo dispara nas buscas, é como se fosse um termômetro do que está pegando fogo no debate público. E convenhamos, o brasileiro adora se jogar em temas polêmicos, porque sempre tem aquele espírito de comentarista. Só que dessa vez, o peso é maior, porque a palavra anistia não é só moda, não é só buzz. Ela tem impacto real. Estamos falando de milhares de pessoas que podem ser beneficiadas ou não por uma decisão do Congresso. Estamos falando de famílias inteiras que estão acompanhando esse debate com expectativa ou medo. E claro, estamos falando de políticos que sabem usar muito bem essa pauta para aquecer suas bases e se projetar. Outra coisa que chama atenção é como as buscas se concentraram no feriado de 7 de setembro. Enquanto a galera estava nas ruas, ou assistindo às manifestações pela TV, ou simplesmente navegando nas redes sociais e vendo os vídeos das falas inflamadas, a curiosidade bateu forte. Muita gente digitou no celular: o que é anistia? Como funciona a anistia? Quem pode ganhar anistia? Qual foi a última anistia no Brasil? Isso mostra que, por mais que o termo seja político, ele ganhou o coração da curiosidade popular, quase como um meme sério, se é que dá para chamar assim. As pessoas querem explicação rápida, querem saber em 5 minutos aquilo que talvez levasse horas numa aula de história ou numa sessão do Senado. E se a gente parar para pensar, essa busca massiva revela também um certo vazio de informação confiável. Quando a política esquenta, cada lado cria sua narrativa, cada bolha solta suas próprias versões. E no meio desse fogo cruzado está o cidadão comum, que não tem obrigação de ser especialista em direito ou ciência política, mas que precisa de um mínimo de clareza para formar opinião. É aí que o Google entra como a primeira porta, e muitas vezes como a única. Se você pensa bem, isso é um fenômeno moderno. Os grandes debates nacionais agora passam primeiro pela nuvem de buscas, como se o Google fosse o novo café da esquina, só que global e imediato. E claro, não dá para esquecer o papel da mídia e dos criadores de conteúdo, porque enquanto a busca por anistia explodia, uma avalanche de vídeos, textos, podcasts e posts começava a aparecer explicando o termo. Alguns com viés, outros tentando ser neutros, mas todos tentando capturar a atenção desse público curioso. E é exatamente por isso que vale a pena olhar para esse caso, não só como um evento isolado, mas como uma lição de como a internet molda o debate. Quem domina a narrativa nos primeiros dias de explosão de busca tem uma vantagem enorme, porque planta na cabeça das pessoas uma interpretação que pode ficar ali por muito tempo. Agora, respira fundo e pensa no futuro. Essa onda de busca não vai se limitar a setembro.
A palavra anistia provavelmente vai continuar rondando as manchetes, porque a pressão sobre os parlamentares deve crescer, porque a sociedade vai continuar dividida e porque o tema é combustível puro para campanhas eleitorais. E isso significa que, se você viu essa palavra pela primeira vez agora, pode apostar ela ainda vai voltar e voltar forte. E cada vez que voltar, vai reacender discussões sobre democracia, sobre justiça, sobre perdão e sobre como o Brasil lida com seus traumas políticos. E aqui vai a reflexão final. Galera, se tem uma coisa que essa explosão do termo anistia ensina, é que informação virou poder real. Quem entende o que está acontecendo, quem busca além do primeiro link, tem muito mais chance de escapar das manipulações e formar sua própria visão. Então, antes de cair em discurso pronto, vale dar aquela pesquisada mais profunda, vale ouvir mais de uma fonte e, principalmente, vale não esquecer que política não é só sobre eles lá em Brasília. É sobre nós aqui, no dia a dia. Porque decisões como essa batem direto na vida da sociedade. E se você chegou até aqui, já sabe. Deixa o like, compartilha com aquele amigo que só fala de política no grupo e comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa anistia. Perdão necessário ou injustiça maquiada? Quero saber a sua opinião, porque esse debate ainda vai dar muito pano para manga.